Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar estudando o conjunto dos números racionais, que a gente deu início na semana passada. Então vamos relembrar algumas coisas primeiro, antes da gente entrar no assunto do vídeo. A gente tem que lembrar o quê? Que os números racionais são todos os números que a gente consegue escrever na forma de uma razão. E razão nada mais é do que uma fração. Então, são todos os números do tipo A sobre B, como vocês viram na aula da professora Maria Silvia, em que vamos escrever usando a simbologia que a gente está aprendendo. Então, o A pertence ao conjunto dos inteiros, o B também pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Então, está escrito aqui, A pertence, esse é o sinal de pertence. Pertence aos inteiros, o B também, mas o B não pode ser zero. Várias vezes a gente já discutiu que a gente não pode dividir um número por zero. Então, todo número racional ele é escrito dessa forma. A pode ser inteiro, A deve ser inteiro, B também deve ser inteiro, mas o B não pode ser zero, ok? Lembrado isso, a gente também aprendeu a fazer conversão de número fracionário para número decimal e de número decimal para número fracionário, tá? Não lembra como faz? Vou colocar aqui em cima para vocês o cardzinho do vídeo em que a gente faz essa discussão, beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir dois pontos. O primeiro é módulo de número racional. E o segundo é como é que a gente compara dois números racionais. O ano passado, quando a gente começou a aprender fração, a gente já conversou um pouco sobre comparar duas frações. Então, esse ano a gente vai aumentar um pouco mais, né, a nossa discussão, falando dos números racionais. Então, a gente tem alguns jeitos de comparar esses números. Então, a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é módulo de número racional. Se vocês se lembram bem, a gente fez a discussão sobre módulos de números inteiros. Quem lembra o que era módulo? Puxa da sua memória aí. Módulo é a distância do número que a gente está tirando o módulo até o zero. Então, módulo é uma distância. Vamos relembrar então aqui, ó. Vamos deixar escrito: módulo de números racionais. Quando a gente discutiu números inteiros, a gente viu que o módulo. Então, eu vou puxar uma seta aqui e vou escrever o quê? Módulo é a distância de um número, ou do número, até o zero. E para isso, a gente precisa lembrar da aula que vocês assistiram, a última videoaula, sobre colocar os números racionais dentro da reta numérica. Então, a gente já sabia o quê? Quando a gente começou a aprender reta, ela tinha uma origem, que era onde a gente colocava o zero. Quando a gente ia para a direita, a gente colocava os números positivos, então ela crescia para a direita, e do zero para a esquerda, os números negativos. Então eu escolhia um zero para mim, 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 quadradinhos, eu definia a minha unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que unidade é o espaço entre dois números inteiros em uma reta, certo? Então, vamos colocar mais um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então aqui a gente está com os nossos números positivos e os negativos são para o outro lado. Lembrando que tem que ser a mesma distância. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar até o menos 3 também. Ok. Então, a gente tem a nossa reta e a gente colocou os nossos números inteiros dentro da nossa reta. Aí, a gente aprendeu a encaixar os números racionais. Lembram que na aula da professora Maria Silvia, ela dizia o quê? Que todo número racional está entre dois números inteiros, certo? Se a fração representa parte de um todo, ela é um pedaço de um número inteiro. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo que ela propôs para gente no último vídeo dela, 2 quintos.
O 2/5, onde é que eu vou encontrar esse número na minha reta? Bom, eu tenho alguns jeitos de fazer isso, mas eu vou fazer da forma como a gente aprendeu. A gente vai converter isso para o número decimal e encontrar o número decimal nessa reta. Então, como é que eu passo de fração para decimal? Eu divido, ok? Vamos dividir aqui, então. 2 por 5 não vai dar. A gente precisa transformar isso aqui em décimo. Agora dá. Isso dá exatamente 20. Então, quer dizer que essa minha fração representa o número 0,4, ou 4 décimos, ok? Quando eu olho para a minha reta, onde está esse número? Bom, eu consigo colocar ele com fração aqui? Consigo, observe. Ó, se eu contar os quadradinhos até chegar no 1, cada um desses pontinhos representa 0,2. Vocês concordam? Quando eu tenho uma unidade inteira e eu quebro uma unidade em 5 partes, cada partezinha representa 0,2. Eu tenho uma unidade e eu quebro em 5 partes. Eu também preciso aqui transformar em decimal. E essa conta dá 0,2. Então, cada partezinha dessa, 1, 2, 3, 4, 5, representa 0,2. Só que eu estou pegando quantas partes? 2. Se eu estou pegando 2 partes, eu vou pegar essa distância, ok? Então, aqui está o meu 2/5, ou o meu 0,4. Tudo bem? Isso vocês também já aprenderam. Beleza. Só que agora eu quero observar o módulo desse número. Então, se eu disser para vocês, qual é o módulo de 2/5? Vamos fazer ele grandão aqui, ó. O módulo de 2/5 é a distância entre o número, o 2/5, e o 0. Distância é sempre um número positivo. Então, a distância entre 0 e 2/5 é 2/5, certo? A distância entre duas partes de 5 até o 0 é exatamente essas duas partes, ok? O módulo de racionais segue a mesma lógica do módulo de números inteiros. Se eu pegar um outro número, agora ao invés de pegar 2/5, vamos pegar o número... vamos pegar aqui, ó, mais um exemplo. Esse aqui é o exemplo A. Vamos pegar o exemplo B. Vamos pegar o exemplo 3 décimos, tá? Eu tenho esse em fração, e esse é fácil a gente conseguir escrever como número decimal, certo? É só eu escrever 3 décimos, exatamente como eu leio. Aí eu vou buscar esse número aqui, só que agora eu quero menos 3 décimos. Então, eu tenho menos 0,3. Onde ele está na minha reta? Vamos colocar ele na reta para poder descobrir qual é o módulo dele. Bom, 3 décimos. Então, eu vou pegar a minha distância de 0 até menos 1. Por que a distância de 0 até menos 1 e não até 1? Porque eu estou lidando com um número negativo. Então, ele vai estar desse lado da reta. Beleza. Eu vou pegar aqui e vou dividir em 10 partes iguais. Ó. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. E agora eu vou pegar 3 dessas partes. 1, 2, 3. Então, aqui é onde está o meu número, menos 3 décimos. De acordo? Legal. Só que qual é a distância entre ele e o 0? Distância é sempre um número positivo. Então, o módulo de menos 3 décimos, da mesma forma que os números inteiros, é 3 décimos. Então, quando eu tenho um número positivo, o módulo dele é ele mesmo, e quando eu tenho um número negativo, o módulo dele é o número oposto a ele. Lembram também desse conceito de oposto ou simétrico? Então, se eu pergunto para vocês quem é o oposto de menos 2/8, aí você vai falar, bom, oposto é o número que está do outro lado da reta. Então, quem é que está a mesma distância do menos 2/8 em relação ao zero da reta? O oposto de menos 2/8 é 2/8. E o oposto de 2/8 é menos 2/8.
ok? Então, todos esses conceitos que a gente aprendeu sobre números inteiros, oposto, simétrico, oposto ou simétrico, né? E módulo, eles também valem para os números racionais. Beleza? Ok. Então, módulo é basicamente o que a gente já sabia. Agora, a gente vai aprender a comparar dois números racionais. Então, eu vou dar para vocês duas frações. Pode ser número decimal também, mas eu acho mais difícil a gente comparar a fração, principalmente as com denominadores diferentes. E aí a gente vai ver duas formas diferentes de conseguir comparar essas frações, ok? Então, vamos trabalhar comparando racionais. Se eu peço para vocês compararem os números menos 3/8 e menos 7/24, quando a gente olha para esses números, a gente não sabe exatamente qual é maior, qual é menor. Por quê? Primeiro que a gente está lidando com números negativos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente também não sabe qual deles pega uma maior parte do todo. Porque se fração é parte do todo, a maior fração, o maior número, é aquele que pega a maior parte do todo. Só que como tenho coisas de tamanhos diferentes, eu não consigo comparar diretamente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois jeitos de comparar esses dois números. Vamos fazer o primeiro jeito. Então, primeira forma. A primeira forma é transformar esses números em números decimais e comparar os decimais, porque comparar os decimais é mais fácil. Se eu pergunto qual é maior, 0,2 ou 0,3, você sabe que o 0,3 é maior. Então, comparar decimais é mais fácil do que comparar fração. Então, primeiro a gente vai transformar em decimais. Como é que a gente transforma uma fração em um decimal? A gente divide. Então, a gente vai pegar o menos 3/8 e vai fazer o quê? E vai dividir. Vamos dividir 3 por 8 e ver o que acontece. Não dá para fazer a divisão. Eu vou colocar um 0, aqui. Eu vou começar a fazer a divisão, então. 24, sobra 6. Ganho o direito de colocar um 0, coloco um 7, sobrou 4, coloco um 0. E acabou a minha conta. Então, esse número aqui, menos 3/8, ele pode ser representado, menos 3/8, cuidado, não esquece do negativo, por menos 0,375, ok? Legal. Agora, vamos transformar o menos 7/24. Vamos dividir o 7 por 24. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Como não dá para fazer a divisão, coloquei um 0 aqui. Vamos fazendo a divisão aqui, ó. Vezes 2, deu 48. Aqui a gente tem que fazer a subtração. Vai ficar 22. Coloco um 0, que eu tenho esse direito. Vamos colocar 9. 9 vezes 4. 9 vezes 2, 18. Dá 216. Faz a conta com cuidado aí, tá bom? Aqui dá 0 aqui também. Aqui a gente vai colocar um 1, tiro 24. Aqui também vamos fazer a subtração. Só que aí vai começar a acontecer uma coisa muito interessante. Vamos colocar mais um 0 aqui. Coloca um 6. 144, sobra 16. Olha só, o resto aqui também é 16. Quando eu colocar o 0 e colocar o 6, ele vai começar a acontecer o quê? Isso aqui vai dar uma dízima periódica pra gente, certo? Então, vamos pegar esse número aqui, vamos escrever ele aproximadamente, tá? Lembra que a gente estudou aproximação? Vamos escrever que menos 7 sobre 24 vai ser aproximadamente, esse sinal é de aproximadamente, 0,292. Por quê? Porque esse número aqui, ó, é mais perto do 7, certo? Na verdade, o 6,666 é mais perto do 7, então a gente vai arredondar o 1 para 2. Beleza, então fizemos um arredondamento só para poder comparar esses números. Só que aqui não esquece que esse número é negativo. Legal.
Agora eu consigo comparar, ó. Vamos puxar esses dois números aqui. Menos 0,375 e menos 0,292. Qual é maior? Cuidado, porque se eu não estivesse falando de números negativos, é claro que esse é maior. Mas como esses números são negativos, quanto menor o meu módulo, melhor para o meu número. Então, qual é maior? Nesse caso, menos 0,292 é maior. Então, quando a gente vai fazer a relação maior-menor aqui, eu vou ter que menos 3 oitavos é menor que menos 7,24. Certo? O que eu fiz então? Eu transformei os dois em decimais. Como um deles deu uma dízima periódica, eu fiz uma aproximação e eu consegui comparar os dois. Só que como um deles é negativo, eu tive que tomar cuidado de, como os dois são negativos, na verdade, eu tive que tomar cuidado de lembrar que um número negativo com módulo menor é maior que um número negativo de módulo maior. Ok? Mas Marina, você falou que tinha dois jeitos de comparar. Sim. Para quê? Para que em momentos em que aconteça isso, em que você tenha uma dízima periódica e que você tenha um número um pouco maior, que a divisão dê um pouco maior, você consiga comparar os números sem problema. Qual é essa forma? Vamos discuti-la agora. A segunda forma é igualando os denominadores. Então, a gente vai pegar as nossas duas frações de novo e vai pensar o seguinte: eu vou tentar deixar os meus denominadores iguais, porque aí é só eu comparar os numeradores, certo? Não era assim que a gente fazia quando a gente tinha só números positivos? Isso continua valendo para números negativos ou números positivos, ou quando eu preciso comparar um positivo com um negativo, enfim. Então, vamos igualar os denominadores. Eu tenho o denominador 8 e o denominador 24. Eu posso escrever frações equivalentes a essa, que tenham denominadores diferentes, para ver se eu encontro esse denominador. Por sorte, na verdade não foi por sorte, foi porque eu escolhi bem os denominadores, eu consigo fazer isso de forma rápida. Mas quando eu não consigo enxergar logo qual é o nosso novo denominador, o que eu faço? Eu preciso de um número que seja múltiplo de 8 e 24 ao mesmo tempo. Para isso a gente estudou mínimo múltiplo comum. Então a gente vai buscar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 24 e assim a gente acha o nosso novo denominador. Beleza? É o mesmo procedimento quando a gente faz soma e subtração de frações. Então, qual é o MMC entre 8 e 24? Busca lá nos múltiplos de 24 o número, ó. É 0, mas o 0 não vai contar como MMC. O primeiro é 24, e 24 já é múltiplo de 8. Então, a gente já sabe qual é o nosso novo denominador, é o 24. Então, a gente vai pegar o menos 3 oitavos e vai encontrar uma fração equivalente a ela que tenha denominador 24. Então, se eu tive que multiplicar o 8 por 3 para achar o 24, eu vou multiplicar o meu numerador pelo mesmo 3. Então, eu encontrei uma fração equivalente a menos 3 oitavos com o denominador 24 e eu consigo comparar as duas frações agora. Então, eu tenho menos 9,24, que é a minha fração equivalente a menos 3 oitavos, e eu vou comparar com menos 7,24. A comparação agora é entre numeradores. O que é maior? Menos 9 ou menos 7? Como o 7 tem menor módulo, ele vai ser maior do que o menos 9. Então, o menos 7 é maior que o menos 9, portanto, essa é a relação entre as nossas frações. Então, o que eu fiz? Eu encontrei o novo denominador das nossas frações, usando o MMC, e aí eu só precisei encontrar a fração equivalente de uma delas e comparar os numeradores, beleza? Então, eu tenho algumas possibilidades de comparação. Se eu desse para vocês os números 1/4 e menos 5/7, por exemplo,
Não é difícil perceber que 1/4 é maior. Por quê? Porque ele é positivo. A comparação entre um positivo e um negativo, obviamente, o positivo vai ser sempre maior. Agora, vou dar duas comparações para vocês tentarem fazer e a gente vai discutir essas comparações durante as próximas lives. Comparem para mim a fração 3/5 e a fração 11/15, tá? Façam essa comparação aqui. E aí a gente discute na próxima live. E comparem essas frações aqui, menos 7/9 e menos 2/3. Então, essas duas comparações a gente vai resolver na próxima live, né? Sétimo B resolve comigo, sétimo A vai conversar com a Maria Silvia sobre elas. E aí a gente vai ver se vocês compreenderam o procedimento. Então, vamos relembrar tudo que a gente viu hoje. A gente viu que os conceitos de módulo, que a gente aprendeu com números inteiros, também vale para números racionais. A gente viu que o conceito de oposto ou simétrico de um número inteiro também vale para números racionais. Aí depois a gente aprendeu a comparar dois números racionais. Então a gente tem as duas opções. Ou a gente transforma os nossos dois números racionais em números decimais, através da divisão, e compara os números decimais, ou a gente trabalha com igualando denominadores para conseguir comparar somente os numeradores. Beleza? Então, se tiver ficado alguma dúvida, anotem as dúvidas e a gente conversa tanto nas lives quanto pelo Classroom. Podem procurar a gente para qualquer problema que vocês tiverem. Se precisar, revejam os vídeos e refaçam os exercícios sobre transformação de decimal para fração e de fração para decimal, que isso vai ajudar bastante vocês. E aí a gente se fala na próxima live, beleza? Então, um abraço e bons estudos.